Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Meu nome é Regis e nós estamos numa edição super especial. Nós estamos aqui com uma equipe de peso, né? Estou aqui com meu companheiro, amigo Edgar, né? Mais uma vez nos dando aí a felicidade da sua companhia. E para esse episódio, nós trouxemos aqui Gustavo Gader. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer poder falar com você. E conhecer um pouco mais, né, sobre a sua história, né, a sua história de vida e também a história da Data Engenharia, né, que tem impactado tanto aí nos nossos dias, né? Eu costumo dizer até que é abençoando também muitas outras famílias, né? Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, obrigado. Edgar. Obrigado, Regis, pela oportunidade, né, de estar conhecendo um pouquinho mais da história da Data Engenharia, né? Uma das maiores histórias de sucesso que eu pude acompanhar, e a gente sempre presencia aí uma evolução gigantesca no mercado de reparo de máquinas elétricas. E hoje é a oportunidade, né, de conversar com o Gustavo, né, um amigo, né, a gente convive aí tem mais de 20, 25 anos, e hoje ele vai contar um pouquinho dessa história maravilhosa aí pra gente. Não, com certeza. E enquanto nós pensamos sobre esse episódio, aí eu comentando aqui com o Edgar, falei, ô Edgar, você não sabe quem que vai no Pod Prosa, cara? Gustavo. Aí eu digo, Regis, não, você tem que me chamar, cara, eu tenho que ir lá também, porque, pô, cara, eu quero participar deste momento. E realmente né, a gente está muito feliz, sabe, Gustavo, de poder falar um pouquinho sobre essa trajetória que, para mim, de uma maneira especial também, é impactante, né? Vamos dizer assim, boa parte da minha carreira eu estou desenvolvendo na Data Engenharia, então falar sobre este ambiente, a gente acaba sendo meio que cúmplice, né? Mas vamos lá. Vai ser um prazer, né, Regis? A gente tem um problema que eu falo que a gente é mineiro. E mineiro é ruim, né? Mas a gente vai estar aqui disponível e conta com a gente aí, porque se a gente puder lembrar, né? Às vezes alguma coisa que a gente esquece aí, o Edgar está com a gente há muito tempo também. Exatamente. Né? Mas vamos contar essa história aí, junto aí com vocês. Eles falam que o mineiro é bom de prosa, né, Gustavo? Então, por isso que é Pod Prosa. Nós temos aí justamente bater essa prosa aí, trazer algumas coisas que seja... a gente vai relembrar, né, algumas histórias, casos de sucesso, falar daquilo que deu certo, daquilo também que deu errado, às vezes é natural que acontece, mas a gente vai rompendo e vai vivendo, né? Mas conta pra gente, Gustavo, um pouquinho aí sobre a sua história, formação, quem que é o Gustavo Gader? Gustavo Gader é nascido aqui em Belo Horizonte, né, em 77. Eu, desde pequeno, comecei a trabalhar cedo, né? Aos 14 anos, eu já estava mais envolvido com meu pai. Meu pai, ele trabalhou na parte de manutenção, né? De reparo, mas depois ele virou um representante. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos, eu ajudava ele a fazer as propostas. Então, eu achava estranho, né? Ele falava, no escopo é tão fácil, né? Quando você pega um escopo. Eu lembro que eu vi um embuchamento. Eu falei, o que é um embuchamento, né? O que era ali? E eu ajudava ele a fazer a proposta, fazer o escopo. Já salvava alguns escopos para facilitar a proposta para fazer naquele momento, né? Então, a gente começou nessa parte, mas a gente não existia a Data Engenharia como uma empresa de reparo. Era uma representação, né? E aí, em 95, né? Aí nós iniciamos a Data Engenharia, né? Foi uma necessidade, na época tinha a Gevisa e estava tendo uma privatização da área ferroviária e teve muita necessidade de reparo desses motores, das locomotivas, né? E essa parte industrial estava ficando complicada, ela conseguia atender tudo. E aí criou-se a Data, né? Um braço, para que a Gevisa, na época, pudesse usar a nossa empresa para reparar os motores industriais, né? Na época eram motores industriais. E então foi assim que começou, né? O iniciozinho muito difícil, com bastante dificuldade mesmo, né, Regis? O início. Ô, Gustavo, mas e sua formação? Como é que foi? Como que se deu? Pois é, aí o que aconteceu? Como eu comecei ali aos 14 anos trabalhando com meu pai, né, e a parte de engenharia, então aquilo foi chamando a minha atenção, né? Então assim, eu falei, eu gostei, né? Eu gostava de matemática, gostava sempre da área mais de exata, e vendo ele, eu falei, não, eu acho que é um caminho que eu quero seguir. E aí, quando começou a Data, em 95, faz todo sentido, né?
Aí eu entrei na engenharia elétrica, me formei no Cefet em 2008, né? Antes disso era uma dificuldade muito grande, que eu tinha que dividir a parte da faculdade com a data começando. Então, assim, chegava na data, aí não dava tempo muito de estudo, e voltava, mas tinha, né? Foi uma época difícil, né? Mas muito legal. E aí foi isso. Então, em 2008 eu me formei e aí eu me dediquei praticamente à data, né? Ligado à parte da engenharia elétrica, que foi a área que eu formei. Legal, cara. Agora, a data engenharia, é claro que assim, a gente vai chegar na atualidade da data, né? Mas eu tenho 10 anos de data. Então, assim, pelos 10 anos que eu estou ali, a gente não teve um ano que a gente fechou sem novidades, assim, de crescimento, tal e tudo. Mas como que foi, assim, né, o desenvolver da data? Você mencionou aí que por causa da necessidade, né, aí a data começou a mexer com as manutenções, tal, de motores. Mas como que foi? Como que foi, assim, o primeiro motor que chegou para a data engenharia? Agora a responsabilidade é sua, resolva. O primeiro motor chegou com... A gente não tinha nem como descarregar, né? Então, chegou com o pórtico e o motor em cima, para a gente poder... Descarregamos o pórtico, montamos e descemos o primeiro motor para a gente poder reparar, né? Mas, sim, era uma empresa pequena, né? Então, assim, com bastante dificuldade no início, mas uma coisa que a gente sempre fez na data foi nos cercar de pessoas boas, desde o primeiro funcionário, né? Então, quando teve o primeiro, né? Foi na época... O segundo, todas as pessoas que a gente foi montando essa equipe, eu falo assim, a empresa é como se fosse uma teia. É como se fosse uma teia. E aí, naquela teia, cada ponto daquele é como se fosse uma pessoa com uma habilidade. E você tem que ir montando essa teia, né? Então, a gente foi montando isso, pequenininha, ela foi crescendo, mas crescendo com consistência, crescendo com pessoas competentes, com pessoas que querem trabalhar, uma ajudando a outra. E isso foi progredindo, isso foi se multiplicando, né? Então, assim, foi uma época de muita dificuldade do início, mas, assim, sempre com prazer. A gente sempre chegava na data alegre, né? Saía alegre, voltava alegre, atendia o cliente, né? Então, assim, foi uma coisa que a gente sempre teve na data, né? A gente teve uma oportunidade, né, Gustavo, de conhecer a data pequena, né? Né? Aquela ali... E hoje, a data gigante. Quando ela era pequena, né, a gente chegava ali... Via você, a sua irmã, a Cecília, né? O seu pai ali, dedicado o tempo todo na produção, ajudava até a gente a apertar parafuso, né? Corria atrás das peças que a gente precisava. Então, ali você já via que era uma empresa que tinha um alicerce forte, familiar, né? Amigo, né? Os profissionais que estavam ali são pessoas do bem. E você imaginava que ali, aquele começo ali de resistência, de concreto forte ali das pessoas, do jeito de trabalhar, você imaginaria que hoje a gente tinha esse crescente gigantesco? Assim, Edgar, o que eu acho? A gente sempre teve um cerne muito forte técnico, né? A data sempre foi entrando cada vez mais pessoas ali na parte técnica. A gente sabia que ali, a gente apostava que ia dar certo, né? Mas certeza a gente não tem, né? E saber o que a gente chegou hoje, foram muitas circunstâncias que ajudaram, né? Então, assim, a gente não sabia que ia ser desse jeito. A gente acreditava, né? Via que existia uma possibilidade grande das coisas progredirem, mas o nível que você vai progredir, aonde vai chegar, aí fica difícil da gente saber, né? E uma vez até meu pai perguntaram, ele falou assim, não dá para saber. Mas uma coisa que eu sempre fiz, ele falou, né? Era eu acordar de manhã e fazer o melhor que eu posso fazer. E aí você acorda de manhã fazendo o melhor que você pode fazer, fazendo, né? As coisas vão confluindo e aí as coisas vão acontecendo. Se Deus quiser, né? Se Deus estiver no plano dele, as coisas vão acontecendo dessa forma. Mas, né, eu acho que você tem que ter isso, né? Vontade, perseverança, ter pessoas boas do seu lado, porque tem hora que você fraqueja, eu tenho que te ajuda e te levanta. Então você tem que ter essas pessoas, né? E aí, no final, é a varinha de Deus lá. Se ele falar que vai, porque se não fizer isso, né, ele não volta a varinha. Se fizer tudo isso, tem a chance, né? E, então, assim, aí, né? E eu acho que a gente, assim, quando você fala grande, eu falo muito, às vezes até conversa, gente, nunca vão pensar que a gente está grande. Eu acho que realmente
nós estamos, né, a Data está evoluindo, estamos indo bem, mas longe, nós temos muita coisa para fazer, né? Então, assim, a gente pensar realmente com seriedade, né? Porque às vezes está grande, a gente começa, não vamos pensar isso não. É o cliente que está aqui, é pensar no cliente, fazer o dia a dia bem feito, o funcionário tá bem com a gente, eles estão bem, assim, é isso que faz a coisa ir para frente. Então, se nós começarmos a pensar que a gente começa a relaxar, e eu acho que não está na hora e está longe da hora da gente relaxar. Aquele pensamento, né, do time grande, né? Tipo, não pode. Entrar com salto alto, exatamente. eu acho que nós não podemos. Né? E é real. Eu acho que hoje nós temos que pensar, né, que realmente nós temos... E eu falo o seguinte, é igual, à medida que as coisas vão crescendo, é igual um carro pequeno. Você bate devagarzinho ali, a hora que você pega os carros que andam mais rápido, a batida é mais forte. Então a responsabilidade é maior. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Agora nós temos uma responsabilidade maior, mais pessoas, mais gente e mais pessoas para ajudar também, né? Então, acho que é isso que é o diferencial. Você comentou aí sobre, né, a área de motores, como que foi surgir essa oportunidade, né, que tinha de prestar serviço lá, né, para uma empresa, e aí surgiu a Data. E quando que foi que vocês começaram assim, nós estamos mexendo com motor elétrico, gerador elétrico, e foi para a área do transformador? Foi uns 2, 3 anos depois, Edgar. Meu pai ele conhecia toda a equipe, é uma história até interessante, né? Mas e ele trabalhou, então ele conhecia toda a parte de transformadores também. Mas a gente, né, estava mexendo com motor, era motor, mas aconteceu uma coisa interessante, que teve um cliente que, inclusive, eu fui com ele testar esse transformador, eu subi em cima do transformador, era um transformador de 22 MVA, e na época eu não fazia nada de transformador. E o cliente chegou para nós e falou, esses 2 transformadores queimaram e eu preciso reparar eles. Na época, ele falou, a gente não tem essa área de transformador, mas eu posso te ajudar a ensaiar o transformador, a te ajudar a fazer um escopo. Você manda para as empresas hoje que tem essa possibilidade de reparar, porque a gente não tinha esse negócio, né? E te ajudo. E naquela época, nós fizemos escopo, mandamos, ele mandou e falou, as empresas não estão querendo, não estão cotando. Aí ele falou assim, vocês não reparam esse transformador? Aí meu pai, né, na época, falou, eu sei tudo que tem que fazer aí. Sei detalhe por detalhe, só que hoje eu não tenho uma empresa e eu não vou ter um prazo para te atender. Aí ele falou, mas se eu te der 1 ano de prazo? Foi a primeira vez que ele fala que escutou 1 ano de prazo para um reparo no transformador. Eu falo, se você me der 1 ano de prazo, eu topo. E aí, com esse 1 ano de prazo, nós viemos, aí veio o Itamar, né, que está lá com a gente, fomos montando a equipe, né, e aí começamos, né, com esses 2 transformadores, daí em diante foi caminhando, né, mas dá para você ver como é que a coisa né, quer dizer, foi um transformador que deu problema, o cliente com problema de reparar esses transformadores, e com isso, a gente dando essa opção, ele deu essa possibilidade para a gente, que naquela época, transformadores, né, ele te dá 1 ano de prazo para poder executar o reparo, então, né, e foram reparados e se brincar, está funcionando até hoje. Show de bola, né? Ô, Gustavo, agora, com essa história toda da Data, eu vou fazer uma pergunta aqui, parece uma pergunta boba, mas talvez para as pessoas que estão nos assistindo, talvez ainda não saibam qual que é, o que de fato é a Data Engenharia, qual que é o escopo de serviço da Data. Hoje, assim, talvez até de uma forma resumida, né? Mas qual que é, vamos dizer assim, o negócio de fato da Data, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando até aqui, o que é a Data Engenharia? Qual que é a expressão da Data Engenharia hoje no mercado? A Data hoje, a gente tem alguns centros de negócios, né? Que a gente resumiria, por exemplo, nós temos a parte de rotativos, que é motor, gerador, né? E aí nós temos a parte de transformador, né? Temos a reparo, fabricação dos transformadores. Temos a parte de campo, né? Então nós temos um negócio para atendimento em campo, né? Aí para vários segmentos, para offshore, para plataforma, temos essa parte toda de campo, né? Temos a parte das bobinas magnéticas, né? Que a gente tem hoje. Então esse é um escopo de forma macro, né? Esse é o escopo da Data hoje. Show. Né? Então, assim, se eu falar de máquina elétrica, precisar de manutenção... Pense em mim, como diz a música, pense em mim. Né? Entre em contato com a Data Engenharia, porque a Data Engenharia dá conta do recado. Sim.
Que seja em alto mar. O que eu falo, Rez, assim, a gente não quer... Eu acho que nós temos que ser uma opção. Né? Tem gente que fala, eu acho que nós somos uma muito boa opção. E eu acho que o cliente tem que hoje, né, a data aqui, eu acho que é uma opção aqui em Sarzedo, em Sorocaba, né? Então, assim, da gente ter uma opção muito boa, né? Porque às vezes é um preço melhor, é um prazo melhor, é um atendimento que a gente pode dar melhor. Eu acho que vale a pena, né, conversar com a gente. Show. Né? Ô, Gustavo, então você falou de Sorocaba, né? Me conta um pouco sobre essa expansão. Nos conta, né? Um pouco sobre essa expansão. Como eu disse no começo, desde quando eu entrei na Data Engenharia, a Data está a cada ano avançando mais. Aí chegou Sorocaba. Que história que foi essa? Sorocaba é o seguinte, a Data a gente tinha, a estrutura que a gente tem aqui hoje, a gente tinha, vou dizer uma deficiência, mas é uma coisa que às vezes atrapalhava um pouco a nossa produtividade em trabalhar com equipamentos maiores, né? Maiores que eu falo, acima de 50, 60 toneladas. A gente fazia aqui, mas tinha um pouco de dificuldade, atrapalhava um pouco o fluxo, né? Acaba que não ajudava muito na parte da produtividade, mas a gente acabava fazendo. Então, a gente precisava de uma estrutura mais dedicada a equipamentos grandes, né? Então, isso é uma necessidade que a gente tinha. E acabou que casou esse time, né, da gente ter essa necessidade com a ABB, né? Porque ela também estava com uma ideia de, né, produzir equipamentos e tudo, mas ela queria uma boa empresa para dar assistência técnica aos equipamentos dela. E a Data era uma empresa que ela, né, que poderia fazer esse trabalho. E aí acabou que a gente conseguiu, né, fazer uma boa parceria, né, que hoje a unidade está lá, está rodando, graças a Deus, e muito bem, né, e vários equipamentos deles, né, com a gente podendo dar apoio, às vezes não, nem assistência técnica, nem é problema, mas às vezes armazenar alguma coisa que precisar, né, nós estamos com a unidade à disposição, né, deles lá. Então, deu certo. Deu certo, né? Está dando, né? Rompendo. E além de Sorocaba, quais outras, assim, expansões ou avanços, né, que você considera que foi, assim, poxa, relevante? É algo, assim, extraordinário. A gente tem várias que foram fazendo, Regis, assim, às vezes uma é maior hoje pelo tamanho, mas naquela época talvez tinha umas menores que foram, né? Nós tivemos a Vibrodata aqui em Piracicaba, né? Que foi uma parte de uma aquisição que mexe com o balanceamento de turbina, né? Então foi muito importante para a gente. E agora, mais importante, agora que nós estamos agora é na inauguração da fábrica de transformadores, né? Nós estamos agora finalizando as obras para a gente começar a operar na fábrica. Então, essa aí vai ser a mais, vamos dizer, a mais nova agora. É a mais nova do momento. A gente conhece um pouco da história, né? A gente tinha um galpão, construímos outro galpão lá no Jatobá, né? Aí passamos a área de rebobinamento para cima e, de repente, o Gustavo informou que estava construindo em Sarzedo, aí a gente mudou para Sarzedo e aí só vai... Né? Então, são vários evolução, né? E conquistas, né? As coisas vão aumentando, né? O cliente vai tendo mais necessidade, o equipamento aumenta de tamanho, as coisas são assim, né? E nós temos que acompanhar, né? Eu falo assim, às vezes o pessoal fala, a fábrica, para você ver, tudo que a gente está fazendo ali realmente é para usar para um cliente, né? Para ter um bom equipamento, para ter um bom ensaio, para ter confiabilidade. Porque a gente mexe aqui, uma das coisas mais importantes que existe é a confiabilidade, né? Porque não é o valor do equipamento, que já é caro, mas é o valor da linha que aquele equipamento está mantendo vivo. Se aquele equipamento para, você para aquela linha. Quanto custa isso? Exatamente. Então, isso que a gente olha muito, sabe? Assim, é lógico que a gente está olhando preço, hoje o cliente está... Né? O mundo hoje procura isso, mas a gente não abre mão disso, sabe? E, assim, eu aprendi isso com meu pai, ele falava assim, se você às vezes perder por preço, o cliente vai te consultar de novo. Se você perder, às vezes, porque seu prazo não está bom, ele vai te consultar de novo. Mas se você fizer um trabalho e der um problema, ele não vai te ligar mais. Então, é isso que a gente fala hoje. Então, assim, realmente é isso aí, é fazer um bom trabalho, ter confiabilidade, dar um bom atendimento ao cliente, né? Então, é isso que a gente esforça. A gente não é perfeito, né? Mas nós estamos esforçando cada vez mais para ter cada dia mais, né? Ter esse melhor atendimento e a satisfação do cliente. Gustavo, assim,
Fala pra gente, eu sei que a data, ela, todo dia é um desafio, né? E mesmo, embora tenha um know-how para solucionar problemas, mas é sempre desafios, né? Quais que foram, ou qual que foi, assim, o maior desafio, assim, que você fala, poxa vida, esse aqui foi o negócio que... Desafio todo dia, né? Nossa, desafio tem Toda hora, né? Mas assim, eu vou te falar de um desafio geral, assim, que eu acho que talvez dê para entender. O desafio que eu acho muito complicado não foi um desafio, foi um momento daquele desafio. Foi o início da data. Né? A gente começando, depois de 2 anos, nós cancelamos esse contrato, nós ficamos sozinhos, né? E a gente brigando com empresas que era a maior empresa do mundo. Né? O pessoal fala hoje de concorrência. Tem concorrência, vamos sempre ter concorrência. E ela até sadia, né? Mas naquela época a gente tinha uma empresa pequena demais, né? E só aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, eu acho que uma era a maior do mundo, a outra é uma empresa europeia enorme, também de área de serviço enorme, e do tamanho de nós, devia ter mais umas 5 empresas, né? Então, aquele momento, para a gente, foi muito difícil de começar, né? Do cliente, da gente ir no cliente. E essa área nossa, não adianta, eu tenho que pegar uma confiança do cliente, né? Então, isso foi muito difícil para a gente fazer esse nome, né? No início. Foi muito devagarzinho, foi para a gente poder, né? Realmente ir dando os passos que a gente precisava de dar. Então, esse momento... é muito difícil. Eu sei no cliente, às vezes, ele nem sabe quem você é. Começar, eu vou te mandar o equipamento por quê? Então, assim, imagina, né? E parte financeira também, tudo é mais difícil, né? Então, ali foi um desafio que eu acho que ele foi gostoso. Foi para você aprender. Foi bom. É um desafio bom de ser vivido. Porque você aprende, necessário também, mas né? você aprende, né? Realmente você aprende. Mas não é fácil, né? Assim, eu acho que foi... O pessoal fala, hoje temos dificuldade, mas eu acho que lá atrás foi mais apertado. A gente vê assim, né, que o trabalho que foi feito no começo, né, a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, a data sempre entendeu o cliente. Muitas vezes tinha problema lá na planta do cliente, a gente não queria só pegar o motor. O seu pai prezava muito, não, você pega o carro, vai lá e olha o que está acontecendo. Nós temos que ajudar o cliente. Então, eu acho que essa credibilidade que a data lá no comecinho pegou com o cliente, né? Muitas máquinas que só davam problema, vibrava, né? Ficava ali estudando a máquina, igual ele fala, não, se não me der o prazo, eu te dou a solução. E aí ficava estudando e sempre dando a solução, né? Muitas máquinas que ninguém dava conta as outras reparadoras não davam conta, chegar na data, com carinho com os profissionais que tinham, né? Os caras carinhosos com a máquina, eles estudavam a máquina. E aí eu acho que essa credibilidade, né, lá no comecinho, assim, eu acho que a gente, como fala, né, a gente virou amigo do cliente. E aí, né, o Gustavo aí, todo mundo, o Gustavo, o Olavo, todo mundo é uma referência muito boa. Quando você vê o cliente falar dessas pessoas, ele considera eles como um amigo, né? Então, tipo assim, a hora que eu tô com problema, um amigo é o quê? Toda hora que você tá com problema, você liga pro seu amigo te ajuda. Então, eu acho que a Data hoje tem essa imagem no mercado. Pô, a Data não é só uma empresa de reparo lucrativa, ela é uma empresa que quer solucionar o problema do cliente e o cliente é o seu parceiro. Então, até hoje, né, a gente participa das reuniões, na época lá, eu tive um problema, aí os caras fazem questão de contar os problemas que ele teve. Sabe? Então, eu acho que essa credibilidade que hoje tem é mais por essa parte de entender o problema do cliente e resolver ali, e a gente acaba virando amigo do nosso cliente. Né? Então, é importante de entender o que a máquina do cara serve para aquela planta ali, né? Uma máquina parada num laminador, né? Quanto que ela não deixa de produzir? Então, acho que o caminho que foi tomado é o caminho bonito, né? A história bonita de se ver, né? Gustavo, e assim, e a sua pegada, assim? Você se identifica muito, porque a Data Engenharia é um vasto, né? Lá é uma escola. Você se identifica assim, por exemplo, não, eu gosto da parte técnica da coisa, não, eu não... Como que é essa história? Eu gosto da parte técnica, sempre gostei, né? Mas eu talvez não profundo como um projeto de um detalhe que se tem que fazer, né? Mas eu linko muito a parte técnica, não tão profunda dela, né? Mas quando eu preciso, a gente vai nas pessoas, né?
E eu linko isso com o comercial. Então, assim, eu gosto, né, de relacionar com as pessoas, gosto do cliente. Então, eu gosto eu permeio nessa parte né, da parte técnica com o cliente, de atender. Então, eu faço esse meio de campo. Esse meio de campo aí. Acaba que tem que ter ali, né? Vamos dizer assim, sempre essa boa conversa, né, Gustavo? E uma coisa que eu acho, né, meu pai me falava, eles acham que eu sei tudo. Eu sei quem sabe. Né? Então é o seguinte, é assim, saber as pessoas e saber usar as pessoas. E conversar com as pessoas. Então é isso que a gente faz, né? Assim, tentar. E hoje está difícil, a gente está muito. Nós estamos ficando muito digital, né? E estamos conversando menos. Eu acho que essa conversa, às vezes, chegar ali e entender alguma coisa, é importante, sabe? Porque a nossa área ela é muito vasta. A engenharia elétrica, eu falo assim, a engenharia elétrica, se você quiser especializar numa coisinha, você vai fazer doutorado e não vai ter aprendido ainda, porque tem muita coisa, né? Então, você pega a parte de inversores, então, assim, você tem que ter as pessoas que você, né, para você poder fechar esse elo, né? Então, é muito importante essa conversa, esse diálogo, para você poder solucionar. Legal. Ô, Gustavo, agora, questão, assim, de mercado, né? O que a gente pode esperar, assim, vamos dizer assim, o mercado pode esperar da Data Engenharia, né? Não sei se a gente consegue ter essa previsão futura. Assim, porque a gente sabe que o mercado está cada vez, né, desenvolvendo. E a Data Engenharia nesse mercado? O mercado que eu acho, Regis, é o seguinte, o mercado do mundo hoje, não do Brasil, mas hoje o mundo caminha para o mundo de descarbonização, um mundo mais parte elétrica. Quando você pega, eu falo assim, a gente não mexe com motor, nós não mexemos com motor, nós mexemos com conversores de energia. O gerador nada mais é que pegar uma energia mecânica e transformar em elétrica. O motor não é nada mais é que pegar uma energia, né, elétrica e transformar na mecânica. O transformador, ele transforma parâmetros da energia que está ali, né, em tensão, em tensão, mas são equipamentos que estão... E como é que o mundo vai fazer hoje sem esses conversores, sem esses equipamentos? Para tudo que você for fazer, se for energia solar, você precisa de um transformador, se for geração eólica, você precisa de um gerador, se for uma bateria, uma placa solar lá, então tudo você vai precisar, né? Então, assim, a Data está inserida nesse mundo. O que vai acontecer é que, às vezes, a tecnologia hoje está evoluindo muito rápido. Então, às vezes, você pega... vê o eólico, agora o solar está vindo grande, o pessoal está falando muito agora do hidrogênio verde. Então, talvez você vai ter que ser muito rápido. Eu falo assim, o que vence melhor não é o que faz melhor, é o que adapta melhor, né? E você tem que adaptar melhor, porque cada hora você vai ter um tipo de produto, um tipo de solução, né? Então, a Data, eu vejo ela uma empresa versátil, num ambiente onde hoje se precisa desse tipo de solução, de serviço, né? E eu vejo isso com bastante próspero, né? Então, eu acredito que essa área que nós estamos, independente, né, do mercado atual, ele tende a crescer, né? As pessoas hoje precisam... O mundo tem cada vez mais pessoas, as pessoas precisam de mais energia, né? Antigamente, na minha casa, não tinha ar-condicionado. Hoje, todo mundo tem um ar-condicionado, né? Aí, o pessoal quer mais conforto, isso gasta energia. Então, nós vamos precisar, né? As pessoas que estão vindo. Então, eu acho que é um ambiente nesse sentido, que a gente vai crescer, né? E a Data vai estar como uma empresa aí para apoiar o Brasil, o mundo, né? Nesse caminho aí. Legal. Gustavo, agora, em relação à Data Engenharia, vamos focar no motor agora. Que tipo de motor que a Data pega, assim, por exemplo? Eu tenho meu motorzinho lá, eu coloco na Data, a Data tem uma faixa de trabalho. Assim, eu estou mencionando isso por quê? Porque às vezes as pessoas estão nos assistindo, chegou até aqui, opa, espera aí, a Data Engenharia está aí como uma empresa de manutenção. Opa, espera aí, eu posso enviar meu equipamento para ela, mas que tipo de motor, né, de fato, que a Data trabalha? O Regis, a gente costuma falar, pessoas falam, não, a partir de um certo tamanho, né, porque às vezes motores menores não vale a pena. E isso acaba acontecendo, mas eu vou te explicar por quê. Porque, na verdade, eu falo assim, o cliente é que escolhe se a Data vai ser a melhor opção para ele ou não. Porque hoje a Data, nós temos uma engenharia, né? Nós temos um setor de engenharia, nós temos
um sistema, nós temos como diz, esses recursos, né, mais afinados. E às vezes existe tipo de equipamentos de baixa tensão, que são seriados, e que às vezes o reparo desse tipo de equipamento ele fica mais caro, né? E às vezes nesse tipo de casos o cliente não justifica ele mandar. Mas já vi muito caso lá na data de eu pegar motor, às vezes do tamanho da caixa de sapato. Porque ele para uma linha, ele ele fala, eu não posso correr o risco desse equipamento. Esse aqui é um motor, apesar de ser pequeno, porque a gente acha que o pequeno não é importante. Às vezes o pequeno é mais importante que o grande. Se ele parar uma bombinha lá que para o mancal, ele queima o grandão lá, né? Então, mas aí, então, nesse contexto, se o equipamento é mais complexo, o cliente quer uma garantia maior, uma confiabilidade maior, ele às vezes manda para a gente. Mas a gente não é uma empresa, não é a mais barata para esse tipo de motor, né? Para essa linha. Então, aí acaba que os grandes começam a viabilizar mais, né? Mas nós já fazemos máquinas menores também, né? E para o transformador também aplica também a mesma ideia? Sim, aí o transformador é a mesma coisa. Quando você começa a pegar transformadores de seriados iguais, aquela coisa também, quando o transformador existe uma diferente, né, Rez? Assim, aí a gente costuma começar a se viabilizar. Legal demais, Gustavo. Isso aí é muito bom saber, né? Eu digo assim que esse aqui é o papel do Pô de Prosa mesmo. É justamente trazer esses assuntos para tornar popular, né, aquilo que às vezes está acontecendo assim tão naturalmente, às vezes os negócios para nós, né, Edgar? É tão óbvio, né, porque a gente mexe com isso todo dia, está ali focado naquilo, e para a gente passa a ser tão óbvio, mas às vezes não é óbvio assim para todo mundo que está aí fora, né? Às vezes as pessoas não sabem disso. E a ideia é justamente jogar, né, fomentar essas ideias aí no mercado, colocar isso aí para que seja de conhecimento, né? Gustavo, você comentou agora aí sobre o corpo técnico, né, da Data Engenharia. A gente vem acompanhando aí, né, vários repotenciamentos, né, vários desafios que o cliente propõe para a gente, e a gente tem entregado com qualidade, né, com o que o cliente quer. Esse corpo de engenharia, né, ele é formado, né, dentro da Data com pessoas mais experientes, né, a gente vê ali a pessoa mediana, né, ali dos 40, 45 anos, e pessoas novas, né. A estratégia que a Data usa hoje, né, para estar envolvendo as pessoas que estão chegando agora nesse meio, das pessoas mais técnicas, né, pensando no futuro. O futuro da Data aí, qual que é, né? Participar dos repotenciamentos ou até mesmo uma possível fabricação, né, dessa área de linha Data, igual o transformador tem para a área de motores. Aí, Edgar, a gente é uma empresa que nós já fizemos isso muitas vezes, né? Até fabricação, como você está falando, nós fabricamos vários motores já, né? Mas como é que é hoje o que a gente faz? São motores que às vezes a pessoa tem, às vezes o cliente tem um equipamento, um motor, um gerador, e ele tem que fazer uma adequação, uma modernização dentro daquele tamanho, daquela carcaça. E aí a gente pega aquele equipamento e ele tem uma nova demanda de potência, de rotação, de tensão, não sei, ele tem alguma demanda, uma nova demanda que ele está tendo, mas ele tem aquele motor que tem que estar ali. Então a Data que a gente faz, a gente pega aquele equipamento, faz uma engenharia e eu pego o que ele precisa e coloco lá dentro daquilo. Então assim nós sempre fizemos, continuamos fazendo, né? E vamos fazer, né? E também alguns equipamentos, os equipamentos que são especiais, que são motores especiais, né? Não temos nada, pensando em nada seriado, né? Mas esses motores que são especiais, nós sempre fizemos isso, né? Motores, às vezes, para aplicações especiais, de adequar esse tipo de motor. Então, assim, nós sempre fizemos isso bem, e eu acho que isso a gente continua fazendo, né? Ainda mais agora com Sorocaba. A gente tem a capacidade de ensaio, capacidade, né, de fazer tudo no equipamento lá, com aquela estrutura. Então, nós vamos continuar trilhando esse caminho aí. Sim. Gustavo, assim, aí eu vou ser meio que pegando calo aqui. Quando a gente fala de repotenciamento, tá, beleza. Vamos aprofundar um pouco mais aí. Não, tá, beleza. Quando é que eu preciso, né? Você mencionou, talvez eu possa ter uma necessidade nova na minha planta, tal, que eu vou precisar repotenciar.
Qual que é o trabalho que é feito de fato para repotenciar, né? É claro que a gente não vai entrar muito fundo nesse assunto, o Edgar pode ajudar a gente aí também, mas o que é feito nessa máquina? Na verdade, Regis, o que acontece? Às vezes o cliente tem uma necessidade de, por exemplo, tem um cliente que quer aumentar a potência do motor, né? Ou ele quer mudar a tensão, ele vai receber uma tensão diferente, ele vai trabalhar com inversor, e hoje ele não trabalha com inversor. Então depende do tipo de necessidade que ele tem, mecânica também, às vezes ele quer mudar, né? Então assim, aí você tem que envolver essa equipe da engenharia para ver a parte magnética, elétrica, que nível de temperatura que ele vai chegar, qual a elevação de temperatura que ele vai chegar, né? Então a gente usa essa equipe. Mas o que eu falo, é o seguinte, hoje nós temos a parte da fabricação do transformador, reparo, a fabricação de motores, mas eu acho que você hoje, no reparo de um equipamento, quando eu falo reparo, você rebobinar ele, né? O equipamento durou 20, 30 anos. Hoje você volta um equipamento com a vida, no mínimo, que o equipamento foi quando ele foi fabricado. Mas pode ser melhor, porque eu posso usar um material com classe de temperatura maior. Hoje a impregnação, o sistema de impregnação que nós temos hoje é melhor do que há 30 anos atrás. Então, eu falo, um equipamento que durou 30 anos, o projeto dele já foi testado. Funcionou 30 anos. Se eu copiar o que está lá, que, né, é muito fácil, né, você pegar lá e copiar e voltar a durar os 30 anos. Mas vamos pensar que eu posso fazer um reprojeto nele, ou já que ele vai fazer um rebobinamento, e a gente mudar. Se você pegar um motor, sistema isolante, era classe F, e conseguiu pôr ele 10 graus acima do que ele suporta, a vida útil dele é o dobro. Só isso. Se eu pegar um transformador, que tinha um papel normal, usa o termo estabilizado, em termos de vida útil da celulose, ela teria que ser o dobro, né? Então, assim, o mesmo equipamento, mesmo espira, mesmo fluxo, mesma impedância, tudo é a mesma coisinha. Só mudei isso. O equipamento tem que durar o dobro. Então, é muito viável essa parte, pensando nesse olhar, né, da reforma, ela é importante, né? Então, assim, às vezes, vale a pena você pegar um equipamento novo e trocar, mas a reforma, ela tem que ser vista, porque às vezes você fala assim, um equipamento reformado. Porque se for reformado, né? Mas eu estou falando reformado, você tem que olhar ele como se fosse um equipamento novo. Né? Se é uma reforma, quando eu falo com rebobinamento total, ele tem que ser um equipamento novo de novo. Ele tem que ter a mesma vida que ele teve lá atrás. Né? As características, né? A gente melhora a isolação, a classe, né? O magnetismo dele, então. É isso aí, nós temos você usa o núcleo com aço melhor, você pode pôr, né? Então, assim, é um monte de coisa, assim, tem hora que as ideias vêm realmente da pessoa da engenharia mesmo. E hoje tem muito software, né? Então o pessoal está investindo muito nisso, né? E a data é uma das coisas que a gente também tem feito muito. Então, assim, e é importante, né? Então hoje você consegue ver, antigamente era muito... Hoje você consegue pegar, você simula tudo, né? Você simula com elementos finitos que hoje tem, então hoje você consegue ver muita coisa, né? Agora, ainda, vamos lá, o negócio aqui tá quase uma sabatina, né? Mas quanto a gente, vamos supor, eu tenho minha planta, eu tenho meus motores, hoje a Data Engenharia, ela consegue fazer um diagnóstico, por exemplo, eu vou enviar uma equipe no campo para tentar entender quais que são os problemas da máquina? Sim, a gente tem hoje, né? Está bem consolidado já hoje, que é o Dyner, né? Então, é um equipamento que um ensaio que a gente faz hoje, com a plataforma, inclusive, hoje você consegue acompanhar hoje numa plataforma a evolução, se eu estou falando da parte elétrica, né? A evolução da sua máquina e que horas que ele vai te indicar ali para fazer um rejuvenescimento, para fazer um rebobinamento, para fazer uma limpeza. Você consegue ver isso muito, e assim, isso aí é uma ferramenta que eu estou falando que não está começando agora, já tem mais de 10 anos. Então a gente tem muitos ensaios aí que comprovam realmente que comprova essa confiabilidade, sabe? E aí, tipo assim, então, beleza, a máquina, eu consigo fazer essa leitura da máquina full time, tipo assim, identificar o comportamento elétrico dessa máquina, por exemplo, se eventualmente está acontecendo uma falha. Isso. Hoje você consegue ver muita coisa. A máquina, Régio,
a experiência que a gente tem, são várias formas que você tem para diagnosticar um problema nela. Eu falo que às vezes tem que ter ouvido, tem que ter cheiro, mas tem mas tem coisas que são os equipamentos que vão te falar, né? É uma descarga parcial que está ali, que você não enxerga, que você não tem jeito de ver isso, né? Então, esses equipamentos, o que a gente tem existe nesses ensaios, que eu estou te falando, é o que tem mais moderno hoje. Então, assim, a gente usa mas a primeira coisa é o equipamento. São os equipamentos que a última geração que tem, o outro são a análise. Então, a análise ela é mais difícil do que o equipamento. Porque o equipamento você vai chegar lá com o valor lá e vai comprar. Agora, essa análise, você tem que ter background para poder avaliar isso aí. Então, assim, o que a gente vê muito é isso. Assim, às vezes, tem muito equipamento, mas ter sabedoria para saber avaliar, porque não é simples. São vários parâmetros. Né? Quando você pega um equipamento, então, você tem que, para você realmente dar um veredito final, você tem que saber avaliar e correlacionar esses parâmetros. E isso aí é que eu acho que é a diferencial nosso. É o pulo do gato. Inclusive, esse é o que está na ferramenta faz nosso. Então, eu não vou te vender um ensaio, eu vou te dar um diagnóstico e vou te falar onde essa máquina está e o que você vai ter que fazer. E eu faço uma coisa diferente. Eu pego 10 motores seus e boto no gráfico e te falo qual que está melhor e pior do primeiro ao 10º. Te boto aqui no gráfico 10 equipamentos aqui. Você me mostrou 10 equipamentos. Porque tem um cara que vai te mostrar aqui, a isolação deu baixo. Qual que é melhor ou pior? Aqui tem que... Não, eu vou te falar na mesma base, na minha concepção, qual equipamento você vai ter, não precisa fazer nada, qual que você pode rejuvenescer e qual que você está com, tá vermelho aí, que pode te parar uma planta a qualquer momento e que às vezes você tem um reserva, mas você está sabendo que ele está com esse problema aí. Então, esse é o que a gente faz, que a gente consegue com essa ferramenta da gente. Eu acredito que é um diferencial também da data engenharia, né, Gustavo? Sim, esse eu vejo que sim. Nesse mundo novo, né, da manutenção preventiva, né, a gente vem alinhando com os clientes que a diagnose é uma ferramenta fundamental, né, para ele planejar a manutenção da máquina e a retirada para reparo em oficina, né? Porque muitas vezes, né, o cliente tira a máquina com a máquina boa, né? Isso aí. E aí a diagnose é uma ferramenta que vem ajudando o dia a dia. Igual o Gustavo falou, eu tenho um resultado, mas a análise é uma tecnologia que a Data tem que a gente não vê assim no mercado uma exatidão, né, e tão perfeita como a diagnóstico. Nós fizemos um trabalho no final do ano com um cliente aí, a gente fez mais de 14 diagnósticos e o cliente pediu, né, que a gente informasse para ele qual a máquina que ele deveria priorizar a retirada. Então, a gente fez, ele tirou as duas, tirou uma e a outra falhou, né? Mas era as prioridades nossas em cima do gráfico da diagnóstica. Nós temos uma empresa, né? Uma empresa do ramo de açúcar coleira, né? E aí ele nos deu algumas máquinas para a gente poder fazer. E ele seguiu justamente o que nós falamos. Eles falaram para a gente que aquele ano foi o ano que eles menos perderam máquina durante a safra, por problema elétrico, né? Então, foi problema elétrico. Então, assim, mas a gente tem muitos casos de sucesso desses ensaios. São vários, né, que nós realmente nós desenvolvemos. Isso aí. Acho que é uma ferramenta fundamental aí. Eu falo, se fosse meu motor, eu faria. Porque eu acho importante, né? Eu acho que vai te dar um norte bom. E muitas vezes você deixa, às vezes, de tirar uma máquina, como ele falou, às vezes a máquina está boa, às vezes tem uma poeira, mas na hora que você vê lá, a máquina não está assim, né? Então, eu acho importante. Né? E quem tiver interesse em conhecer, a gente pode depois dar uma demonstração. Isso aí. É interessante. Então, né, fica a dica aí. Quem, né, se tiver interesse em conhecer diagnose, né, das máquinas, entre em contato aí. Entre em contato aí com o Gustavo, com a Data Engenharia. E com certeza, né, vai ser um pouco melhor aí, vamos dizer assim, atendido, né, Gustavo? Agora, assim, o que você poderia destacar também, sabe, Gustavo, igual a gente falou da diagnose, o que você poderia destacar e publicitar mesmo, né? Que seria assim, um diferencial a mais também da Data Engenharia, algo que a gente está realizando que seria assim, poxa, eu acho que é interessante mencionar sobre isso também. Eu acho que tem muito diferencial
você pega hoje o sistema isolante que nós montamos lá, processo de isolamento para suportar às vezes, né, eu falo assim, você tem um surto de tensão, hoje tem muito, então assim, nós temos hoje essa parte de vários sistemas isolantes especializados para cada tipo de máquina, né, para a área de tração, por exemplo, também, sistemas de impregnação, sistema de cura que nós temos hoje, tem um sistema de cura rotativo, né, que a máquina, durante você está curando o equipamento, a resina às vezes escorre, né? Então tem sistemas que gira, né? Você mantém a resina uniforme durante a impregnação, isso também é um diferencial. Sistema de ensaio, você pega hoje lá, nós estamos falando de sistema de ensaio lá, nós temos toda automatizada, aquela fábrica lá de... Capacidade de carga, né? Teste com carga, né? Então, assim... Potência gigante, né? Então, assim, eu acho que tem bastante coisa, assim, interessante. O próprio sistema de impregnação também, né, Gustavo? Que eu acredito que, assim, algo extraordinário. Mas eu falo, então tem muitos detalhes que você vai, né, que você vai criando. E é igual eu falei, Rez, ali a gente foi criando para realmente para ter uma máquina... Eu falei, porque às vezes você calcula, né, a máquina, mas quando você vai ver naquele cliente, ele está no final da linha, ele sofre muito sobre tensão, ele sofre... Então, a gente tem como dizer, a gente aprendeu muito isso. E o que eu falo da data quando a gente fabrica, né, eu falo assim, talvez a gente fica mais... Porque nós aprendemos, né, quantos fabricantes tem no Brasil, no mundo, né? Quantos equipamentos já passaram pela gente, né? E quanto nós aprendemos, né? Então, assim, isso tudo está na engenharia. Você acha que quando eu vejo um equipamento que um fabricante fez, eu não vou pegar aquilo, a gente aprende. Eu peguei esse transformador, nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando. Né? Então, por que a gente... Pessoal, você começou tão pouco tempo, como é que você está fazendo essas marcas já desse jeito, dessa forma? Mas o que nós já aprendemos para trás? Tanto de conhecimento que nós já absorvemos, que essa turma, nós já estamos ali dentro. Né? Então, a coisa fica mais fácil de você ir, né, com isso. Né? Você pega, por exemplo, aqui um rotor a gente fez lá em Sorocaba, né? 170, um equipamento, um rotor grande, você vê ele aí. Eu lembrei dele. Mas o rotor que foi fabricado, né, em 1977, né, para reparar esse equipamento aqui, nós não reparamos, nós fabricamos um rotor novo e aproveitamos hoje. Né? Então, assim, é um equipamento diferente, né, é uma coisa bem diferente. Um projeto de encher os olhos, né? Você falar de reparo em esse máquinas, aí, né? Esse aí, né? Então, assim, quantos desafios nós tivemos, né, Edgar? Que a gente pega, que a gente pega desses equipamentos, que não é fácil, né? E acaba que cada projeto desse é um desafio. É um desafio. Igual, né, você até mencionou lá atrás, né, do desafio que foi no início realmente da empresa, o maior desafio é aquele ali, com certeza. Não tem como, né? Até mesmo para você, vamos dizer assim, colocar uma empresa no mercado brasileiro não é simples, né, Gustavo? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas aí tem os desafios também da engenharia, né? Então, ou seja, dos projetos, porque querendo ou não, é igual quando a gente vai no médico, né, cara? Imagina só, você chega no médico, você só quer ser atendido, e quer ser atendido bem. Agora, como que ele vai fazer para você ser atendido e com ele. Né? Então, assim, aí a gente tem uns projetos como esses aí que são gigantes e que acabam que, no final das contas, a máquina sai funcionando. Em 77, esse rotor veio para o Brasil, ele teve um problema. No Brasil não existia lugar para reparar ele teve que voltar para a Alemanha. Né? Então, e hoje nós fabricamos o rotor aqui. Você eliminou a logística na Alemanha. Não, era um reparo no anel. Hoje eu fabriquei um outro aqui. Então, assim, né? Esse aí foi um projeto maravilhoso. Então, o Brasil evoluiu, né? E, tipo assim, Gustavo, você lembra de um projeto assim que você fez, que foi tipo uma mudança de chave, tipo assim, hoje nós fizemos uma máquina que a gente achou que nunca ia fazer, assim, uns 15, 20 anos atrás. Já teve vários, né? Me veio na cabeça aqui agora, eles falam os agitadores magnéticos, né? Que eram equipamentos que a manutenção era feita na França. E aí o pessoal nos procurou da área, né, de siderurgia, que eles não tinham jeito de mandar esse equipamento para lá, se a gente poderia desenvolver uma manutenção aqui, mas era um equipamento que trabalha debaixo d'água, com 7 kg de pressão de água, e a bobina está dentro, né? Porque tem umas bobinas que a água passa dentro do fio, ele é oco lá dentro, esse não, é uma bobina isolada, e dentro desse negócio está a água com 7 kg de pressão de água ali dentro, e isso se fazia na França. Então você imagina que sistema de
E nós vamos pegar. E fizemos, tá? Hoje tem vários lá, né? Tem vários funcionando, ninguém manda mais fora esse equipamento para fora, é feito aqui no Brasil, né? Mão de obra de Sarzedo. E tá funcionando aí. Né? Então, não precisa ir para a França. Não precisa ir para a França. Mas assim, eu acho que tem vários, eu estou te falando isso, mas vários, mas quantos que esse desafio de pegar motor que tinha de anel, colocar levantamento de escova, ou não, quer tirar um levantamento de escova, quer levantar o mancal, quer tirar o motor de rolamento, quer pôr um mancal. Então, assim, muita coisa, né? Que assim, que já passou, né? Que já passou, né? Já tem muitas soluções no mercado. Que a gente vai aprendendo. Mas são desafios sempre, né? Sempre desafios. Mas aí fica a dica pro cliente, né, Gustavo? Se na dúvida aí, se o negócio, será que vai dar certo ou não? Pelo menos conversa. Conversa com a data é isso aí. Vai lá, porque sempre vai pensar numa solução, né, Gustavo? Eu acho que assim... Nós fizemos um atendimento, eu falo assim, esse atendimento é legal, foi numa mina, ela é subterrânea, e essa mina encheu d'água, e eles tinham tempo para poder fazer a manutenção desses motores debaixo da mina. E o cliente ligou para a gente se era possível fazer a limpeza desses motores debaixo da mina. Falou, nós nunca fizemos, mas dá para fazer, tem que levar o secador, tem que fazer isso, solvente, não sei o quê. Aí ele falou, então vocês vêm para cá. Eram, sei lá, 10 motores, 11 motores, 13.8. Aí nós falamos, não, então amanhã a gente está preparando a equipe e amanhã nós vamos para aí. Ele falou, você não está entendendo. Se a água chegar num certo nível, a mina tem que se exaurir, a gente perde a mina. E nós estamos mandando um helicóptero para buscar a equipe de vocês. Né? Aí, lá perto da data tem um campo de futebol, né? O helicóptero desceu naquele campo de futebol, o Edgar estava lá na época. E aí o pessoal entrou com equipamento, falou que dá para levar, já leva, mega, e colocou no helicóptero e o pessoal foi. Você acha que, se eu te falasse, era possível que em 8 dias a gente conseguia desmontar, lavar, secar e montar 11 motores de 13.8 dentro de uma mina? Você fala que é verdade, que a gente conseguiria ou não? E rodou. E a mina não parou a mina, e a mina foi em frente. E até hoje está lá. Até hoje está lá. Né? E assim, então assim, são essas coisas que acontecem. Né? Eu estou falando que a gente vê, né, essas emergências, né? A gente vê quantas vezes, né, o cliente precisa, né, para uma planta. Então, esse desafio aí que... Quantas vezes o celular não tocou de madrugada? Por isso que você fala assim, sabe, vai dar certo. Porque, então, tudo que eu imaginava no estudo, eu já que não ia dar certo, deu. Não vai dar certo. Esse aí que é o gostoso. Aí eu cansei de pensar que ia dar errado e deu certo, mas vai dar certo. Uma coisa que a gente percebe hoje, né, que a Data tem prazer, né, de pegar esses problemas, né, e resolver para o cliente. Eu acho que é por isso que, assim, a gente tem agilidade de resolver rápido, né? Dar a solução, estar ali com o cliente, acompanhar de perto, atender o tempo todo, porque o cliente sente confiabilidade da gente. Né? Eu estou com um problema. Né? Aí a gente conta esses casos, é bom quando o cliente vai lá na Data, a gente está acompanhando alguma máquina, alguma coisa, a gente vai bater nessa prosa que a gente está batendo aqui, então a gente vai contando as histórias, cara, não, vocês estão brincando que aconteceu. Não, é isso mesmo. Né? Então é muito gratificante, né? A gente vê que a cultura da Data é ter prazer em atender um problema do nosso cliente. Né? A gente torce para não ter problema para ele passar. Toda empresa, você tem parte comercial, lógico que tem, né? As empresas, mas a gente também tem que ter o cliente ali na frente, né? De resolver, de ter essa seriedade. Eu acho que isso aí foi uma coisa que a Data ajudou muito a Data, né? Então, mas isso aí eu acho que meu pai fala muito disso, né? É realmente atender. Você realmente você tem que servir, né? Então, assim, essa é a filosofia, né? Quem está com problema é o nosso cliente, não é nós não. Nós estamos aqui tranquilos. Não, e a manutenção, ela tem essa característica mesmo, né? Eu até costumo dizer, em outros episódios aí para trás, a gente até mencionou sobre isso aqui, sobre a questão da manutenção, que acaba sendo mesmo, a manutenção é como se fosse um hospital, um pronto-socorro de um hospital. Então, você não escolhe o que vai chegar, não. Imagina só, você está no pronto-socorro, não, eu só quero chegar paciente com ânsia de vômito. Não é assim. Né? De vez em quando você vai receber um baleado, você vai receber, sei lá. O bom é quando chega 2 de uma vez, né? Um tá com a planta parada aqui, o outro tá com a planta parada lá. Mas nós atende, né? Atende. Mas dá um jeito, sempre. Dá um jeito. Divide, né? A gente sempre... Divide e no final dá certo. Então, ou seja, você nunca vai saber exatamente o que é
qual que vai ser o próximo, né? O telefone tocou, você não sabe o que tem do outro lado. O importante eu acredito que é o que você mencionou, né, Gustavo? Você está cercado ali de profissionais que tenham o interesse também, né, em abraçar esse desafio, né, e ir para cima, né, e ver o que vai dar esse desafio aí, né, e no final dá certo, né? Vai continuar dando certo, né? Gustavo, cara, passou 1 hora. Já deu 1 hora, já. E Só sobrevivi. sobreviveu, né? Achei que tinha 10 minutos só. E assim, queria, neste tempo final nosso aqui, que você pudesse, talvez a gente não conseguiu perguntar aquilo que talvez, né, fosse necessário, mas que você deixasse uma mensagem, deixasse uma reflexão, uma filosofia, não sei. Filosofia? O que eu acho é que eu te falei, eu acho que assim, a filosofia na vida da gente, independente de que área que você for, você estava contando aqui, que você foi para a enfermagem, né? Independente de você estar na enfermagem, você tem desafios, né? E você tem que vencer, né? Então, eu acho que você tem que ter, primeiro, você tem que confiar, mas confiar mesmo. Você fala assim, eu vou conseguir, você tem que, como você enxergar esse copo aqui, você tem que acreditar nele, que vai dar certo, não é isso? Outra coisa, você tem que não só acreditar, mas você tem que lutar por ele, né? Todo dia e o dia que tropeçar, levantar e não parar, né? E a terceira, pedir a Deus. A quarta não precisa. Se fizer esses 3, vai dar certo. Entendeu? Isso aí. Entendeu? Show. Aí acho que se fizer essas 3 coisas, a gente tem... A gente o sucesso está... A vitória é certa, sabe? Você trabalhando dessa forma, né? E bem intencionado, né? As coisas vão confluindo para dar certo. Exatamente, né? exatamente. E, mais uma vez eu falo, assim, as pessoas falam, Data, e olha muita gente, porque a gente fundou, né? Mas eu, em hora nenhuma, eu me acho o protagonista. Eu sempre achei isso as pessoas que a gente foi cercando, igual eu falei, né? E vai cercando, vai fazendo, e as pessoas vão... Tem pessoas que têm conhecimento muito maior que a gente em algumas áreas, mas vai montando a teia, né? Então, assim, a gente, tudo bem, começamos lá embaixo e fomos tentando montar isso, né? Mas em 1 hora a gente vê que é uma coisa mais ampla, né? É um conhecimento hoje. O que é a data? A data é um monte de conhecimento, um monte de habilidade que cada um tem ali, que monta aquela empresa, né? E vai caminhando. Mas é isso aí. Muito bom. Edgar. Não, só agradecer. Filosófico aí também, Edgar. Só agradecer aí a presença do Gustavo, né? Eu tive a oportunidade, a gente fala muito de oportunidade, de acompanhar aí durante a minha carreira toda, né? Meu primeiro emprego foi na Data lá, cheguei com 17 anos, menor aprendiz. São dois, né, Fê? O pai dele ia até brincar comigo. Meu pai chegou lá para conversar com ele, não, já aqui ninguém Tinha sabe. psicotécnico Aqui, na época, não, né? Aqui ninguém sabe nada mesmo, então você deixa ele aqui, ninguém sabe, né? Foi uma escola para mim. Eu sei quanto a Data foi importante para o meu profissional que eu sou hoje. Meu alicerce foi muito bom. Oportunidade de aprender com os profissionais lá é impressionante. Eu brinco com o Gustavo, né, que o mecânico que me deu a oportunidade de aprender a mecânica de máquina elétrica tem 26 anos que eu nunca encontro um cara igual ele. Então, eu só tenho a agradecer nessa oportunidade e estar nessa caminhada, né, ajudando lá a crescer. E falar que a Data é uma empresa família que é nossa, a Data é nossa, né? A gente vê isso, que a gente tem liberdade de expressão, de falar o que a gente acha, de dar nossas opiniões em reparo. E por isso que estamos aí, né, nessa caminhada forte aí, participando dessa história maravilhosa, né, que a gente conhece aí. Se tiver um motor, manda para nós. Hein? Tiver um motorzinho aí. Transformador também. Tiver um motor, transformador, compensador, tudo terminar aí com ouro, pode mandar para a gente que a gente vai fazer o reparo e vai continuar essa história maravilhosa que a gente tem. Isso aí. Muito obrigado, né? Muito obrigado, Gustavo, né, por esse privilégio de poder, né, escutar um pouco mais dessa história. Assim, eu gosto das histórias porque eu até costumo dizer o seguinte, se a gente quer saber como que vai ser o futuro, é só olhar um pouco para trás e tentar entender o que você plantou, né? Porque você só vai
colher no futuro aquilo que você plantou lá atrás. Então você olha um pouquinho para trás, você vai enxergar aí muito bem o futuro, né? Então, assim, muito obrigado por este momento aqui, por essas histórias, os casos aí de sucesso, o escopo da Data Engenharia, né? Então, muito obrigado mesmo por ter aceito este convite, né? As portas estão abertas aí, volte mais vezes, né? E vamos fazer outros episódios aí também, contando um pouco mais dos escopos, uma parte técnica daquilo que a Data tem para oferecer para o mercado. Eu acredito que é sempre válido, né? Para você que chegou até aqui, né, muito obrigado. Compartilhe este vídeo para muito mais pessoas. Se inscreva no canal. Vamos fazer com que este canal também cresça e se torne cada vez mais relevante aí para a nossa sociedade. Muito obrigado, Gustavo. Falou, Regis. Valeu. Eu que agradeço.